E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um programa aí, Vitrine Rock. Um espaço aqui dedicado para você que ama e trabalha com esse mundo do rock and roll. Para você que é um profissional da área. A gente está aqui para trocar uma ideia das coisas que dão certo, do que dão errado. Todos os profissionais envolvidos dentro do rock and roll. E hoje um programa muito legal, mais um programa diferente aqui. Hoje nós estamos trazendo um influenciador digital ou um criador de conteúdo, né, de internet. Ele vai explicar certinho como é que é o trabalho dele. E é um primeiro convidado que vai aqui nos dar umas dicas de como trabalhar a mídia, como trabalhar YouTube, Instagram, acho que principalmente Instagram, TikTok, essas coisas mais, e de uma maneira muito dinâmica, muito atual. Esse cara é o Padrinho. Fala, Padrinho. E aí, beleza, galera? Prazer demais conhecer, satisfação total em estar aqui no Vitrine Rock. Pô, quando você me fez o convite, assim, é a primeira vez que me chamam para um podcast e eu fiquei, caramba, que da hora, assim, porque eu nunca tive essa experiência, assim, que eu gravo em casa, né, na maior cara de pau ali, eu fiz meu cenário e tal. Mas, pô, um estúdio, assim, tô me sentindo importante aqui, né? Que legal, cara. Estamos importantes hoje aqui, Padrinho. Padrinho, e eu até fiquei na dúvida, falei assim, mas chama de Padrinho, Padrinho do rock, Padrinho do metal. O Padrinho, então, você vai se apresentar aí, Padrinho. Por que Padrinho? Padrinho foi uma ideia que eu tive, que assim, foi uma mistura de coisas. Antes de eu começar a criar conteúdo, eu era agente, né? Eu ainda sou, né? De alguns influenciadores. Então, meio que eu comecei a monetizar, fazer uma galera ganhar dinheiro com criação de conteúdo. Então, meio que veio assim, o pessoal começou a falar, é o padrinho do fulano, é o padrinho do ciclano, e veio aí. E a parte principal, que aí já foi quando adentrou o personagem, foi uma referência ao Poderoso Chefão. Claro. Que aí entrou aí o chapéu, o terno, etc. Sim, então eu gosto de falar que eu sou o Dom Canelone. É uma versão aí... Uma versão brasileirada do Corleone. Exatamente. Aí o Padrinho veio meio que disso aí, né? E eu tenho a intenção, né? Caiu bem, porque eu tenho a intenção, né? De realmente ser, pelo menos, visto como a pessoa que as pessoas vão procurar quando precisam... Que as bandas, principalmente, vão procurar quando precisam de algum auxílio ali na parte de aprender a se divulgar. E quando as pessoas também vão procurar. Quero conhecer uma banda nova. Com quem que eu vou falar? É com o Padrinho, entendeu? Legal. E aí caiu muito certinho, assim. Foi uma coisa que não foi muito pensada na hora, mas depois foi juntando com as coisas. O Padrinho, então, de primeira palavra assim, não veio exatamente pro rock and roll, pra música. Já era uma coisa de você ter um apadrinhamento pra ajudar as pessoas a trabalharem. E aí, juntou aí seu gosto pessoal, pelo seu amor pelo rock and roll metal. E você falou, beleza, vou usar esse padrinho aí também pra apadrinhar essa turma. Exato. Até porque, assim, foi meio que junto. Porque quando os criadores de conteúdos que eu agencio, Rafael Casotto, inclusive, salve aí pro Rafa. Rafael Casotto, alguns outros influenciadores, boa parte deles são do meio do rock, né? Edu Galdin, Gordoc e Conde Afanás. Inclusive, vou encontrar com ele semana que vem, estaremos na 89. Então, assim, já estava bem inserido nesse meio do rock, entendeu? Sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer parte, sempre quis me inserir mais na cena. Sempre fui muito inserido na cena, né? Mas não de forma ativa, né? Sempre fui consumidor. Legal. Aí, dessa vez, eu achei a oportunidade. E falar Padrinho é mais fácil, marqueteiramente falando, do que lembrar um nome ou coisa assim, porque títulos são mais fáceis de lembrar. Então, pra te achar lá no Instagram, é opadrinho.ofc. OFC, a gente vai escrever aí embaixo também. Eu acho que eu vou mudar esse @, provavelmente, mas ainda não é certeza. Por hora vai ser padrinho.ofc. Se for mudar, eu aviso ele. Você me avisa que a gente escreve aqui embaixo. E também vai estar na descrição. Exato. E eu vi você. Legal que você trabalha bastante essas coisas das perguntas ali, né? Nos stories ali, né? Tá sempre mandando. É legal a movimentação que você dá. Cara, trabalho, hein, Padrinho? Porque você não larga o celular, né, velho? Nem me fala, cara. Assim, o pessoal fala bastante, assim, que TikToker é vagabundo. Primeiro que eu nem sou TikToker. Eu posto TikTok, mas eu gosto de falar que eu sou criação de conteúdo. E, mano, trabalho pra caramba. Cada videozinho daqueles de 90 segundos... 90 segundos é muito. 60 segundos, 45 segundos... É umas 3 horas, 4 horas pra fazer. É mesmo, cara, tudo isso. É, porque a minha edição é muito complicada de fazer, não é? Não, é super bem editado, né? Eu confesso que... Eu vou falar aqui, eu te achei no Instagram. Tipo assim, não é... Por exemplo, a gente tem um amigo em comum aqui que é o Tato Deluca, do vocalista do The Hidden Side. Fala aí. Salve, Tato, padrinho do padrinho. O cara é
Pode Esse falar palavrão aqui? Pode, um pouquinho pode. O cara é foda, Pode mano. mandar ver, fica à Adoro, vontade. Tato agora tá voando, tá indo pra Ásia aí, fazendo uma turnê Nem mundial fale, aí com a cara. The Hidden Site. Escutem The Hidden Site. Já saiu o vídeo na página algumas vezes, vai sair mais, inclusive. E banda sinistra, baita vocalista e grande cara. amigo meu aí, tá? Sinistra, bandaça com todo mundo ali. Marcos Dota na bateria, enfim, se ficar falando aqui, mas puta som. E aí, isso foi uma coincidência, na verdade, porque aí eu te achei, cara, na internet. Falei, cara, esse cara, ele tem um dinamismo e você tem uma posição que é muito legal, a gente vai falar disso. Você tem um posicionamento ali de falar, ó, acho isso certo, isso acho isso errado. Muito dinâmico, muito rápido, né? Do sentido assim, você dá o recado e já tal. Passa as dicas, ó, ouve esse som aqui. Se você tá com saudade disso, ouve isso daqui. Você usa a ironia, o humor muito bem, assim, cara. Assim, e o que a gente vê de atual, que eu posso dizer atual, você acha que é alguns anos mais novo do que eu, e eu tô até, de certa forma, aprendendo isso com você. Porque pra gente que vai pra mídia, assim, né? Começa a trabalhar YouTube, Instagram, etc e tal... Tem aquelas regras, né? De certa forma, assim, ó, segue isso daqui para você ter mais visualização. E eu vejo que você tem, me parece ter esse alcance. As cores que você usa, a maneira que você fala rápida, você não perde tempo. E como que você achou esse modelo, Padrinho? Como que você... não sei se você ainda está em desenvolvimento, alguma coisa que você quer atingir. Sempre, né? Uma atualização não pode parar, Você pode ver, né? o Padrinho de 3 meses atrás tinham algumas diferenças específicas que foram mudando. E daqui 3 meses espero que tenha mais, etc. A ideia está sempre buscando excelência. É como Platão falava lá do mundo das ideias, né? Que nunca... O mundo das ideias, ele representa o conceito da coisa que é perfeito e absoluto. A gente nunca consegue trazer isso para o mundo real. Nunca consegue trazer isso para o mundo real. Mas... Quanto mais você aponta para lá, mais pro ideal você chega perto, entendeu? Então é sempre nessa. Eu tô o tempo inteiro, tudo que eu faço no Padrinho, não foi só gravar e fazer, né? A estrutura, o tipo de corte, a forma do roteiro acontecer, tudo foi baseado em bastante estudo, inclusive tanto fazendo aulas, etc., conversando com pessoas que já trabalhavam com isso e procurando referências, né? Tanto de dentro do nicho do rock como de fora. Então, eu sempre estou fazendo isso, até hoje. Eu passei a consumir muito Instagram justamente pela busca de referência. Por que essa pessoa viralizou? O que fez essa pessoa crescer? O que fez essa pessoa cativar o público? E isso é o que fez E baseado nisso, eu comecei a adaptar isso para mim, né? Para o meu personagem, minha persona, né? Sim. E aí, com isso, vai acontecendo. E também, automaticamente, autocrítica, né? Sim. Eu vejo assim, não, essa parte... Eu reassisto muito meus vídeos. Essa parte aqui eu mudaria. Aí no próximo eu mudo. Entendeu? Legal. Você consegue citar, assim, alguns principais ou maiores que você viu e falou assim, cara, não que você copiou, é a referência, né? Você lembra? E nem sei se necessariamente do rock, né? Até você formar essa sua persona padrinho do rock, vamos chamar assim. Mas é principalmente esse dinamismo que você coloca. Sim. A gente vai falar aqui, inclusive, por que trazer o padrinho aqui? A gente vai falar como as bandas têm que trabalhar isso também, né? Como a banda tem que se expor. E não sei se vai ser com a mesma dinâmica sua, mas é o que você acabou de falar. Você procurou achar um modelo para isso te impulsionar lá para cima. Que bandas também podem fazer isso. Devem, né, cara? Devem. Inclusive, a banda que não se posiciona na internet vai acabar. E pronto. Não vai fazer sucesso. Nunca. Porque hoje em dia é o maior meio de mídia que existe no mundo. E talvez na história da humanidade. Aquela é uma máquina, assim, satânica de assustadora, mas sim. É a forma de mídia massiva e de fácil acesso, né? Que, assim, quando você senta para relaxar. Porque é uma coisa que é importante, não é toda mídia que é mídia. Tem mídia que serve para, por exemplo, realmente adquirir um conteúdo, que aí você lê ali um artigo, uma coisa assim. Sim. E tem aquela mídia de fácil acesso, que é aquilo que a gente fazia até, acho que 2012, né? A gente via aberta para conhecer bandas ali. Sim. Assistir o Rock-a-Rola, assistir o Rock Go e tal. Hoje em dia, arrisco a dizer, a MTV aberta, o que era a MTV aberta em 2012, hoje são as redes sociais. As redes sociais, elas tomaram esse lugar principalmente no meio do rock, é a forma de divulgação mais eficaz para bandas e para a cena de maneira geral. Sim, não tem mais MTV. Agora é Instagram, TikTok. Exato. A MTV mesmo acabou, né? Sim. E a aberta a substituição. Acabou há muito tempo, né? E, inclusive, é uma coisa que eu comecei a reparar, que desde que a MTV aberta acabou, eu acho que foi 2012, 2013, eu era bem novinho também. Eu tô com 27 anos, né? Em 2013 eu tinha 15 anos.
eu tava começando a entrar na cena, frequentar os lugares, etc. Menor de idade ainda e tal, fazia uns documentos errados ali. Aí... Sabemos bem. Sabemos como é essa etapa da vida. Aí, eu percebia que, assim, a cena ficava cada vez mais velha. Eu era muito novinho e sempre gente muito mais velha do que eu. A partir da pandemia que eu percebi que isso mudou. Que teve uma galera que começou a viralizar no TikTok, no Instagram e etc. E uma galera mais nova que eu ou da minha idade. Que aí eu cito aí o cara do metal, o Rafael Casotto, o cara do Mosh. O cara do metal, tava vendo outro dia o vídeo, ele também não conhecia. O cara tem seguidor pra cacete. 500 mil, sei lá. Gigantesco. Porra. Brother. Mas tô aprendendo, tá vendo? E quando essa galera começou a postar vídeo na internet, começou a conectar com a geração mais jovem. E é natural, quanto mais velho você fica, mais conservador você fica com seus gostos. Perfeito. Então é natural que é mais fácil atingir um público mais jovem para uma banda nova. Claro. Do que atingir um público que já tem um gosto muito... Ainda mais pro rock, né? Entendeu? Já tem essa coisa na cultura, etc. E mesmo a pessoa mais aberta do mundo, ela não... É natural que ela engesse um pouco, mesmo um pouco. Sim. Principalmente se ela não se esforça para não ficar engessada. Eu falo, por exemplo, eu sou uma tiete do Ozzy Osbourne. Assim, ninguém... Assim, é muito difícil alguém superar Ozzy e Judas Priest na minha cabeça. Porque eu tenho uma história de vida com ela. Se você pega uma pessoa jovem, se essas bandas que, por exemplo, que eu divulgo hoje, elas aparecem quando eu tinha uns 13, 14 anos, quando eu comecei a escutar esse tipo de som, provavelmente elas fariam parte da minha história hoje. Então é muito mais fácil de atingir esse público e para que ele se torne fã. Por isso que é a importância das redes sociais. Elas se conectam muito com as gerações mais novas. Sim. Pessoal aí que está entrando na cena com, sei lá, seus 18 anos, 19 anos. Tem muito mais abertura nas redes sociais do que... Tem muito mais apego com a rede social do que o pessoal mais velho. E esse é o público que compra show, é o público que movimenta a cena e é o público que é mais aberto para conhecer banda nova. E você falou uma coisa legal, que é o público não ser um apoiador, né? Tem que ser fã, né? Não é isso? Exato. Esse é um vídeo aí, inclusive, eu acho que foi o meu primeiro grande vídeo, que o nome do vídeo, inclusive, é Não Apoie o Underground. Porque é o seguinte... Vamos falar essa coisa do underground também. Vamos lá. Já junta os dois no mesmo... Eita, isso aí vai dar merda, hein? Manda ver, fica à vontade. Assim... Eu não gosto eu não concordo que se deve apoiar o underground. Não se deve apoiar o underground. Na verdade, eu sou contra, inclusive, o termo banda underground, ou banda autoral, banda isso, banda aquilo. É banda. Da mesma forma que Black Sabbath é uma banda, o Bodes do ABC, inventei agora, é uma banda também. Mesmo que o Bodes do ABC não tenha nenhum seguidor no Instagram, acabou de começar, gravou a primeira música agora. As duas são bandas. A arte não pode ser qualificada pela quantidade de fama que ela tem, pela quantidade de seguidores, quantidade de audiência. A arte, ela é arte por si mesma. Então, ela não pode ser qualificada dessa forma. Então, eu não gosto desses termos, até porque ele classifica diferente. Todo mundo vai... A pessoa pode discordar, pode negar, etc. Mas é verdade. Se você fala... Quando você escuta banda underground, você já escuta numa categoria abaixo. É verdade. Entendeu? E isso diminui, isso tira a visibilidade. É uma banda, tô indo por pena, sabe? Tem que apoiar a banda. Não tem que apoiar, você tem que escutar. Beleza, dá espaço. Seja coerente. A banda pode ser boa, né? Seja aberto. E a partir disso, você gostou da banda, você passa a acompanhar ela da mesma forma que você começou a acompanhar suas bandas favoritas. Desde o Iron Maiden até o ABC lá. Exato. Você tá com a camiseta do Aerosmith. Você não começou a escutar Aerosmith porque queria ajudar eles, queria apoiar a cena deles. Você começou a escutar porque você curtiu o som. Fã. Exatamente. E por isso que as bandas precisam de fãs e não de apoiadores. Então... Entendi. Não adianta ficar com esse papo de apoiar o underground. Não tem que apoiar o underground. Tem que dar espaço para que o underground exista. Ele é extremamente importante. E a partir dali você vai descobrindo o ouro que você gostar mais, entendeu? Sim. E aí você acompanha e coloca ela, aí você dá visibilidade, aí você dá o seu apoio, né? Que na verdade não é um apoio, é consumir de verdade, né? Não, perfeito. A gente trouxe aqui a M Produtora, não sei se você conhece o Muqueta na Orelha, e o banda, inclusive. Puta banda. O Ramires esteve aqui, né, e com o sócio dele, que é o Daniel, eles têm uma produtora que é a M Produtora. E a gente tava falando... de underground, né? Porque o Muqueta o Muqueta é uma banda underground, mas você tem razão quando você fala disso, quando você fala essa banda é do underground, parece que ela já tá, ela já é subqualificada, assim, né? Porque inferior. Tadinha dela, né, e tal. Mas a gente falou muito de underground no sentido assim, porque o underground, ele é legal,
mas assim, ao mesmo tempo você tem esse underground, assim, tosco, né? Você toca em lugar tosco, parece que essa banda só vai ter oportunidade no underground, tocando lá no tosco, e parece que ela vai ficar lá 20 anos no underground, e parece que ela não vai ter chance de subir. Se você dá esse valor que você tá falando da arte, porque assim, a banda vai ter que ter um caminho natural de começar lá de baixo, e vai vindo e tal, mas o que você tá falando, que eu tô entendendo se você já bota o foco, a luz ali como uma banda boa, obviamente uma banda que trabalha, uma banda que ensaia, que tem qualidade, etc e tal, mas você não tem que fazer essa distinção, né? Quem sabe já tirando esse termo underground, vamos botar isso lá pra frente. E isso chega num lugar, assim, a ponto das pessoas viram um culto tão grande ao underground, que quando a banda começa a fazer sucesso, um monte de gente critica. Entendeu? Se vendeu. Entendeu? Assim, você vê ali... Olha só, tá ganhando dinheiro. Como se o cara perseguir o próprio sonho fosse uma coisa ruim. Meu irmão, se você não quer ir atrás do teu sonho, tudo bem, fica em paz. Mas tem gente que quer, entendeu? Deixa os caras, eles estão crescendo, é bom. E por que a gente tem que ser... Tem gente que é tão contra uma banda começar a fazer sucesso, sendo que... Aí as bandas acabam, depois reclamam que o rock morreu. Porque os caras das antigas vão morrer, entendeu? Ou vai aposentar, vai morrer, todo mundo vai morrer. E aí, não surgindo banda nova, a cena no mainstream mesmo, não se renovando, acabou, entendeu? E eu não quero daqui a, sei lá, 20 anos, se eu quiser tomar uma cerveja, ter que ir num bar de sertanejo. Não vou. Então eu vou continuar fazendo vídeo e fazer as bandas crescer porque precisa, entendeu? Então continua, galera. Continua. Escuta esses caras aí que ficam reclamando, não. Ô, Padrinho, e deixa eu te perguntar, você que tá mais tomando a frente desse negócio de bandas novas e tal, o que você tá achando do rock hoje? O que você tá... O que você tá percebendo? Qual que é a sua leitura, cara? Primeira parte eu vou falar da parte artística. Tá espetacular. Tem muita banda muito foda. Eu consigo, inclusive, citar aqui... Citamos aqui a Hidden, a Moqueta também, que você citou. Tem Floreté, que é uma banda que eu conheci ano passado. Incrível. O som deles é massa demais. Show. The Voodoos. Cara, muita banda muito foda. Tem muita banda muito boa nascendo. Bandas que são recentes, né? Não são bandas assim que estão nem há 15 anos na estrada. E se for olhar pro mainstream também, temos várias aí. Temos, Black Pantera, Escrota também. Salve aí pro pessoal do Black Pantera, pessoal da Escrota. Verdade. Deixa eu ver. Aí temos aí também banda que eu cresci ouvindo, né? Nervosa, Cripta, né? Que também tá na Europa agora. Então, assim... A cena tá muito boa, tem muita coisa muito boa acontecendo, muita banda surgindo. Então, artisticamente, não tá em falta. A cena brasileira não tá fraca de boas músicas, entendeu? E o que você acha que tá faltando pra ter mais mainstream? Não sei se no Brasil, né? Porque a gente fica falando... Tem muitas bandas assim que... Por exemplo, a própria Cripta, né? Parece que faz uma super turnês aí na Europa e tal, etc e tal. Não sei se tem a visibilidade aqui no Brasil. Você enxerga alguma coisa assim que poderia dar uma melhorada, assim, que você fala, cara, isso aqui... Não sei que tipo de apoio, porque você tá falando muito da mídia, né? E, obviamente, que eu vejo você falando isso. Não, mas tem que ir no show. Vai lá, pô. É legal, cara. Por que não ir, sabe? É legal pra caramba. E tem banda boa, tem cerveja gelada, tem gente legal e, sabe? É legal. Não tem por que não ir, sabe? E o rock and roll é sempre na paz, né, cara? Exato. É uma diversão que não... Nossa, espetacular. Não tem nada parecido. Não existe uma cena parecida, sabe? Eu lembro, assim, a primeira vez que eu fui, assim, um barzinho simples, assim, era uma sede de um motoclube que nem existe mais. Nem a sede, nem o motoclube. Era o Mitos e Lendas. Ficava lá pros lados do Grajaú. E quando eu vi aquilo ali, pequenininho, assim, minúsculo, assim, eu vi aquilo ali e eu, caraca, esse é o meu lugar, sabe? E essa é uma coisa importante, que a gente não perca esse brilho, entendeu? De ir na cena e ver assim, caraca, isso aqui é muito foda, isso aqui é massa demais. Rock and roll é demais. Então precisa muito disso aí. Então tem que ir sim, É legal. Vem, gente, vem. Às vezes a gente até se tromba lá. Quando que você ouviu rock and roll a primeira vez? Que te deu a mordidinha, assim, que você falou, te beliscou e falou, puta que pariu, isso aqui é rock and roll, amo demais. Cara, escutar rock and roll, não sei qual foi a primeira vez, que desde que eu era pequeno, assim, eu tenho... Tem meu tio Joel, que ele é houseiro demais, então eu escutava... Até hoje, ele tem cabeludo até hoje e tal. Mesmo? E tal. Ele andava de intruder. E tal. Ele, inclusive, era meio conhecidinho, ele fazia uns eventos lá na região de Interlagos. Então eu escutava bastante por ele.
Gostava bastante Minha mãe gostava bastante de Beatles, né? De Elvis, mas não escutava tanto. Então, assim, eu escutava de vez em quando uma coisa ou outra. Mas quando o negócio me pegou, eu acho que eu tinha uns 12 anos, foi quando eu escutei NIB do Black Sabbath. Eu tava numa época já que eu tava começando a ficar revoltado da vida. E aí eu escutei aquela história mística ali do capeta se apaixonando por uma mortal, e você só descobre que é o capeta no final da música, eu escutando assim com aquela voz, aquela sonoridade e olhando a cara deles assim e tal. Caramba, isso é muito legal, cara, é diferente. Não tem pompa, sabe? Não. É uns caras, assim, ainda mais na época, o Ozzy meio que ia de pijama, assim, pros shows e tal. Total. E eu, Ele acordava do jeito que ele ia. Isso é muito legal. Bom, era muito louco. E foi o que eu quis pro resto da minha vida, entendeu? Essa coisa de poder se expressar da maneira mais escrota que eu puder, entendeu? Uma transgressão mesmo. Exato. Assim, né, cara? A transgressão, você falou perfeitamente, a transgressão. A ideia de não ter que entrar numa caixinha e falar o que o mundo exige lá, o quadradinho, sim, né? Cabelo arrumadinho, todo mundo... Ah, não, eu nunca gostei disso, nem quando eu era criança. Imagina aí, quando eu descobri isso aí, eu falei, mano, é isso que eu quero pra vida. Aí nunca mais larguei. Você curte os sons, outros tipos de som também, padrinho? Você gosta que você... Curto. Inclusive, eu acho que quem escuta somente um estilo de música limita o próprio ouvido. Ruim, né, cara? Eu gosto muito de rap. Legal. Racionais, gosto muito do criolo. Eu também curto outros estilos de música um pouco mais diferenciados, assim. Eu escuto muita música erudita. Música clássica. Que legal. Eu cresci com... Minha mãe sempre me incentivou pra música, né? Então eu tocava flauta transversal, toquei em orquestra já e tal. Então sempre estudei música erudita, então eu gosto bastante. Que legal, também, né? né? Eu ia te perguntar isso do instrumento. Você toca algum instrumento? Você tocou então? Você ainda toca flauta? Eu tenho, não tô praticando, tô vagabundo, mas toco, sei tocar ainda. E eu canto, né? Eu arranho no piano também, mas eu majoritariamente é flauta e canto. Você tem banda? Já tive. Mas era... Como é que tá hoje aí de bandas? Era cover e tal. Era beleza. tributo, assim, tocava vários covers. Eu tinha, sei lá, acho que 18 anos de idade. Só uma brincadeira, assim. Eu não sabia exatamente como fazer. Também não peguei tão firme, assim, na época. Hoje em dia, talvez um dia eu monte uma banda. Mas é porque hoje em dia o tempo é bem escasso, né? E eu acho que eu contribuo melhor pra cena como o cara da mídia. Tá certo. Tem essa questão também, né, cara? A gente tem que achar um foco. Não achar um foco, sim, mas assim... É o que você falou, suas forças estão nas redes sociais e pode ser que a banda fique ali como um hobby, claro, né? Exato, quem sabe? Ô, Padrinho, até pra me dar uma ideia assim também, você falou, onde você é mais ativo? No TikTok, Instagram. E você percebe que existe diferença assim do seu alcance pro Instagram, pro TikTok? Existe uma coisa que pra você... É mais forte o Instagram? Sim, com certeza. O TikTok começou a me visualizar agora. Tá. Eu comecei a postar junto nas duas plataformas. Você começou meio juntas? Exato. O mesmo vídeo eu posto num e posto no outro. Desde o início. Só que eu não sei se mudou o algoritmo do TikTok, porque na época ele simplesmente não me dava atenção. Enquanto os vídeos do Instagram estavam indo lá tava começando, tava com 2.000 visualizações, assim. Os do TikTok dava, sei lá, 200. Caramba. Aí, depois de um tempo que começou a mudar, agora o TikTok começou a crescer. Então, assim, agora os vídeos já batem ali 2.000, 3.000 visualizações, enquanto o Instagram já tá bem maior do que isso. Só que o TikTok começou devagar, agora que tá indo. Então, sim, existe diferença. Tá. A questão é que o TikTok, quando ele viraliza o vídeo, ele viraliza e fica engajando esse vídeo pra sempre. Tá. Eu lembro que eu acho que o meu segundo vídeo que eu postei no TikTok, ele pegou 40 e poucas mil visualizações. Inclusive, o nome do vídeo era Música Clássica e Metal Acústico e eu posso provar. Legal. E esse bombou e até hoje pinga notificação dele. Mas, de maneira geral, não. Agora que tá indo. Mas por isso que eu acabei focando mais no Instagram. Eu acho que o público do Instagram, pelo menos no meu tipo de vídeo, acaba se atraindo um pouco mais, talvez. Legal. E vamos falar mais um pouquinho, então, dessa importância, o Padrinho. Então, pode ser, se você quiser focar no Instagram, porque eu também acho que... Acho que talvez por ter aparecido antes, o Instagram parece... Eu vejo que as pessoas, tem muita gente ganhando dinheiro com o Instagram, etc e tal, né? Assim, e vamos juntar... O que você tem a dizer, assim, essas bandas que precisam se posicionar mais no Instagram, precisam... aparecerem mais no Instagram e de que maneira, que dica você daria para uma banda que precisa
você precisa se posicionar em que sentido? Nas suas opiniões, nas suas letras, no seu som? No que você acredita, assim, cara? Assim. Você percebe também das bandas que você vê que faz falta? O que você acha? Sim. Assim, uma coisa que eu acho que é o motivo que eu mais vejo bandas acabando. E bandas boas. Não é sobre a música. Geralmente não é sobre a música. Muita banda boa acaba porque eles investem todo o tempo e dinheiro deles na produção, só que eles esperam que isso vai trazer ouvinte. E não vai. A gente não tá mais nos anos 80, onde sair tocando em bar aqui, pub ali, vai aparecer um caça-talentos de uma gravadora, ele vai falar, a la Motley Crue, sabe? Fala, pô, não, vou investir em você. Semana que vem já estamos fazendo turnê em todo lugar do mundo, ganhando milhões. Isso não acontece mais. Primeiro que eu acho que nem existe mais caça-talentos. Pode existir, se existe é muito pouco. E segundo que, para as gravadoras, quem falou isso foi o Tato, inclusive, para gravadoras... Um ponto muito forte para as gravadoras é elas verem a movimentação e o engajamento das redes sociais. Porque agora é muito fácil para um possível contratante metrificar o quanto de público você consegue atingir. Sim. Se vale a pena investir em você. E ele vai olhar suas redes sociais. Por isso que aí entra a importância de não investir todo o seu dinheiro e tempo na produção das músicas. Se você não investe na sua publicidade, no seu marketing, você vai cair no ostracismo. Não adianta você ter um álbum ferrado de bom, assim, gastou 100 mil reais nele, super se ninguém produzido. escutar, jogou 100 mil reais fora. Entendeu? Separa um dinheiro desse daí ou uma porcentagem? Exato. O investimento em marketing é tão importante quanto a qualidade da música. Tão importante quanto. Se você tirar a qualidade da música, não pode ter o marketing que você for. Você pode até arrumar um público, mas não vai ser muito sólido. Se o contrário, nem público você vai arrumar, porque não vai chegar nas pessoas. Esse é um trabalho, por exemplo, que por que grandes bandas dos anos 80 mesmo estouravam tanto? Eles não faziam a parte da publicidade deles assim de maneira independente. Sim. Porque o mercado mudou. Hoje o mercado é mais independente. Sim. Mas o empresário deles fazia a publicidade deles. A gravadora fazia? Exato. Então, hoje em dia, como não tem tanta isso não é tão... O mercado está mais independente, do mercado da música, né? Então, hoje em dia, é um músico que tem que fazer. Ele tem que investir tempo e dinheiro também. Não tem como negar. É meio triste falar isso, eu não gosto muito disso. Mas é uma realidade. É um fato, é uma realidade. Se não investir na sua publicidade, você não vai ter visibilidade e ninguém vai escutar a tua música, independente de quão boa ela for. Aí sua banda vai acabar. Alguma hora você vai desistir, entendeu? Perfeito, Padrinho. E tem uma outra coisa, Padrinho, que eu também vi, acho que já vi você falando isso em vídeo, é uma coisa que eu também concordo. A gente tá falando de bandas, vamos falar então de bandas que acabam. Tem essa questão de, né, cansou, né? Não deu visibilidade, cansou. E tem uma... Você concorda que... Não sei se você acompanha aí, se você acha também... Tem uma desunião dentro do rock? Uma coisa... Não sei se é exatamente um passa a perna no outro, mas falta as bandas se apoiarem, cara. E eu vou até dar um exemplo aqui do que eu vi na internet, se você quiser falar. E eu vou te falar, não é que eu aprofundei, nem é o estilo que eu curto, que é o black metal. Mas, porra, o Carniçal tá fazendo um puta de um hype aí. Você deve ter... Né, os caras fazem camiseta, sabe? O Sombra, né? Tá, uma zoeira de internet e tal. Tô com Sombra aí e tal, não sei o quê. E daqui a pouco os caras fecham um show ali num coisa, e aí daqui a pouco tá vindo um monte de banda de black metal, e esses caras não são black metal. E cara, tá mó auê na internet com isso daí. Sim. Eu nem conheço, e não é um som que eu exatamente ouça, mas ao mesmo tempo assim, caraca, por que um fica podando o outro e... Sim, essa questão de... O Carniçal é um caso um pouco à parte, porque eles tiveram... foram acusados de algumas polêmicas e isso trouxe uma repercussão negativa para eles. Tá. Mas, assim, eu vejo bastante gente começou a falar do Carniçal, não tá falando da polêmica, sabe? Estão falando, é banda de TikTok ou coisa assim. Sim. E etc. E isso, aí eu já não concordo. Sobre a questão da polêmica, eu não vou nem entrar porque eu não sei, sabe? Eu também não sei. Não tava lá. Eu também ouvi exatamente. Não vou afirmar assim e tal, até por questões legais, né? Exatamente. Não tem dinheiro para advogado, não. Mas, assim, sobre a polêmica, eu não tenho nada contra a pessoa fazer nariz torto para alguém porque supostamente fez alguma coisa que não concorda, entendeu? Sim. Agora, criticar um artista porque ele se divulga nas redes sociais é burrice. Porque a melhor forma dele se divulgar, é o que vai fazer eles crescerem. O Carniçal mesmo cresceu assim. Tem outra banda também muito foda que usa essa mesma estratégia. Facing Fear, do meu mano Terry. Tá ali o Dantas também, pessoal do Facing Fear lá do Rio de Janeiro. Cresceram bastante nas redes sociais e a partir daí a banda começou a ser conhecida. A Floreté, que eu também conheci pelas redes sociais. Deixa eu ver. Giovana Moraes tem um exemplo maravilhoso de criação de conteúdo para bandas. Legal.
E, então, assim, mas assim, existe sim uma certa desunião na cena, onde as pessoas fazem muito nariz torto, tanto para quem é do... eu sou do heavy clássico. Aí o cara que tem uma banda de heavy clássico faz um elemento um pouquinho diferente, e aí já não é, sei lá o quê. Isso existe bastante. Mas também, eu não acho que dá para ficar culpando totalmente o público, entendeu? Porque assim, o público a gente não tem controle. Sim. Eu acho que não é muito produtivo, sabe? Eu ficar falando... Imagina, por exemplo, se eu crio meus conteúdos... as pessoas não gostam dos meus vídeos. Eu ficar reclamando que a pessoa não gosta dos meus vídeos, em vez de eu fazer alguma coisa que esteja no meu controle para fazer com que ela goste, para cativar ela de alguma forma. Faz sentido. Entendeu? Que aí entra o estudo, né? Técnica, estratégico para você se divulgar bem. O que a banda pode fazer é justamente tentar cativar esse público de algum jeito. Estudar quem é o público, entender? Não, meu público gosta disso, disso, disso. O que eu preciso fornecer para eles? E o que eu preciso fazer para que cheguem neles e eles gostem logo de cara e cativar eles aos poucos a ponto dele começar a engajar comigo com frequência e, enfim, fazer parte da vida dele. Então, eu acho que é um problema real, a desunião na cena. Um estilo meio que boicotando o outro, assim, no final Você sente isso hoje ainda? Sinto, tem muita gente que, estilo X é uma bosta, estilo X é... Porque isso aí parece que é uma... Como é que eu posso dizer? É uma... Não vou chamar de verdade, mas é assim, um negócio que tem no rock desde sempre, né? Claro que todo mundo tem a coisa de, eu gosto dessa banda e defendo ela com unhas e dentes, então se mudar eu já vou ficar puto. Ou também, se você não gosta, então você também não sabe de nada. Isso é um problema real que ele existe, só que não dá pra ficar só chorando por ele, entendeu? Tem que fazer alguma coisa disso aí, né? Tem que fazer alguma coisa pra resolver. Assim, e no final das contas, a parte que cabe ao público é entender no metal até o black metal, a cena para o mercado é tudo rock. Entendeu? Sim. Então, se a gente ficar nessa divisão muito grande, assim, tudo separando o nicho em sub-nichozinhos, diminui o espaço que a gente... Já não é grande, o espaço que a gente tem diminui mais ainda. E aí entra aí, sei lá, esses sertanejos da vida, sei lá, pop, qualquer outro estilo, vai tomar esse espaço, porque é uma galera que se une. Entendeu? Então, eu não acho que assim, mano, beleza, tem música que eu não gosto também. Mas eu ficar nessa de me dedicar pra atacar aquilo ali não faz sentido, porque pra quem tá vendo é tudo rock. E a gente precisa desse espaço na cena, precisa que o mercado olhe mais pra gente. Sim. Então, não adianta ficar boicotando o outro espaço do outro tipo da cena, né? Do outro nicho da cena, porque isso vai refletir no nosso também. Entendeu? Sim. Então, eu sou a favor eu sou totalmente contra ficar criticando estilo X, estilo Y. Mas, Padrinho, você acha que o roqueiro ficou mais bundão de medo de posicionamento, cara? Pra caralho. Como é que é isso aí, bicho? Não, porque assim, cara, o rock, ele sempre foi a voz do protesto. Pô, nos anos 80 lá, teve lá o Dee Snider indo lá naquela CPI lá nos Estados Unidos. Sentando na frente do juiz lá e... Tiveram que colocar aquele Parental Advisory. Sim. Tinha protesto protesto contra o Black Sabbath. Tem até uma história engraçada que o Ozzy entrou sem querer, chapadaço, entrou num protesto contra ele mesmo na frente do show dele e tal. Bem Ozzy, o rock sempre teve essa característica subversiva, né? De ataque mesmo a norma da coisa. Aí, hoje em dia, você vai ver, tipo, os protestos que tem por aí, as manifestações, você vê, assim, uma galera, assim, tem presença, né? Não vou dizer que não tem ninguém. Pô, Black Pantera tá sempre lá. Tem também o pessoal das antigas, sei lá, Garotos Podres, Ratos e etc. Mas aí você vê que o rock meio que perdeu esse espaço. Você não vê muito roqueiro envolvido nisso, porque hoje em dia o roqueiro, sei lá, parece que ele tá com medo, sabe? Ele ficou com... Tá mais preocupado em ficar falando que esse Metallica é melhor que Megadeth ou sei lá o quê, sabe? Bobagem, né? Exato, ele tá com medo de falar, mano, isso é errado, sabe? Politicamente mesmo, Politicamente. O cara, pô, ele é contra o sistema, é contra uma determinada atitude, determinado tipo de, sei lá, feminicídio. Tô achando muito foda, inclusive, que tem um monte de bandas se posicionando. Principalmente, vou dar uma ênfase aqui nas minas da banda Escrota. Sim. Que é uma banda declaradamente feminista, né? Estão para começar, ou já começaram a turnê do Mantra. E elas falam abertamente ali, pô... onde senta um estuprador e ninguém levanta, são todos coniventes, repita como um mantra. E isso é importante pra caramba, por quê? Tanto porque faz parte da identidade do rock, lutar contra pelos próprios ideais, contra o que
se considera errado. Sim. E também não fica aquela coisa genérica, sabe? Eu gosto também de ficar de música de Thor, música de Satã, sabe? Música, sei lá, dragões. Mas também é importante... Lúdica, né? Exato, mas é importante ter uma verdade ali, uma coisa um pouco mais palpável e se posicionar, não ter medo de se posicionar, entendeu? Senão fica muito genérico, fica sempre aquela mesma temática de sempre, que não tem palpabilidade nenhuma. Eu acho que isso, inclusive... representa bastante porque o rock parou de se comunicar com muita gente. Porque não entra na realidade deles, né? Isso é verdade, cara. Quando Coisa você que fala... o rap não fez. Exatamente o que eu ia falar, cara. Outro dia eu tava aqui com o Hataka, Fábio Hataka. Ele é um produtor, o cara... E já participou até já tocou um tempo com o Pavilhão 9 e tal. É um amigo meu. E ele tá falando disso, que eu perguntei assim, o que tá faltando porque como ele é um cara que vem do rap, fala assim, o que tá faltando, o que o rap pode trazer pro rock voltar a ser esse rock? E a atitude, né? Ele falou atitude, que acho que é o que tá por trás disso que você tá falando aí, cara. E isso foi extremamente relevante na minha criação de conteúdo. Pra quem olhar meus vídeos mais antigos, eu era um pouco mais light. Até esse vídeo do Não Apoio o Underground, que foi quando eu percebi. Até porque, assim... Conteúdo morno, ou sim, arte morna, é morna. Não vai... A pessoa não cativa tanto. Assim. Quando você chega assim, você fala uma coisa pesada, que é essa atitude rock and roll mesmo. Sim. Isso cria uma identidade pra você, cria um tribalismo, de certa forma, que a galera que vai concordar com você vai levantar sua bandeira, e a galera que discordar de você vai te odiar, mas você já não gosta deles mesmo, então foda-se, entendeu? Sim. Então depois que eu descobri, que inclusive foi um amigo meu que trocou essa ideia comigo, foi aí que eu comecei, que eu descobri que se posicionar é extremamente importante, tanto politicamente, como com suas opiniões pessoais, que não precisam ser necessariamente políticas, né? Mas, por exemplo, essa questão do underground. Sim. É importante ter uma identidade, entendeu? Não fica com medo de ficar perdendo seguidor ou de incomodar com a sua opinião. A sua opinião é a sua opinião e tem que ser dita, entendeu? Se ela não for uma opinião hedionda, hein? Não vem falar merda achando que é só pura opinião, porque não, é crime de ódio. É verdade. Mas assim, é o que você falou, você tem que ter posicionamento e isso que você falou de ser um crime de ódio, alguma coisa. Eu percebo assim, cara, realmente tem bandas que parece que tá com um pouco de medo de se posicionar, né? O momento político que a gente tem assim. Porque era o que você falou, as bandas estavam sempre contra um sistema. Obviamente, contra a ditadura. Pô, muito fácil ser contra a ditadura, né? Óbvio, né, que você vai ser contra a ditadura. Aí vem os anos 80, e aí parece que hoje tá meio... Não, mas será que eu vou criticar esse governo aí? Acho que com a polarização as pessoas ficaram com medo, porque acho que teve muito churrasco de família estragada, sabe? Tem isso aí também, né, cara? Fica com medo de incomodar o fulano, de atrapalhar o ciclano e tal. Mas eu acho isso besteira, cara. Tanto que eu falo e foda-se, né? Já é o meu quadro. Eu acho que falta isso um pouco, tanto para as bandas como para quem cria conteúdo, etc. É uma coisa que tem que ter mais, sabe? Sim. De gente que não tem medo de falar não, tal. Pode ser polêmico, pode ser e tal, mas não vai acabar a sua vida, sabe? Não vai. Pelo contrário, você vai estar contribuindo de maneira eficaz para a sociedade. O pessoal tem muito medo desses cancelamentos e tal, não sei o quê. E, na verdade, a vida segue, cara. Não quer ser cancelado, mas não faz merda. Entendeu? Exatamente. E outras, às vezes, e mesmo dependendo da merda, obviamente, a vida não acaba, cara. Calma, cara. Todo mundo exatamente. Sim, dependendo da merda, pô, você vai passar também. Você não pode viver com medo, sabe, de ser julgado. Ô, padrinho, cara, a gente... Teve um papo um pouco mais curto aqui, que a gente também tá com os horários mais restringidos aqui. Mas, pô, primeiro de tudo, cara, queria agradecer muito a tua presença aí, cara, sua disponibilidade pelo tempo. Vamos fazer uma segunda rodada aí, pô. Você tem coisa pra caramba pra fazer. Com certeza. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos marcar, trazer mais gente aí de banda também. A gente faz um... Bora. Pô, com certeza. Traz os camaradas, a gente senta aqui, toma uma cerveja. Eu vou chamar um pessoal aí pra fazer. Chama uma cerveja e a gente bota... Não pra polemizar, mas pra discutir. Pra realmente pra ter uma... Porque eu, particularmente, e o intuito do canal aqui é vitrine, é trazer banda, deixar na vitrine e tal... Mas tem que trazer, cara, uma galera até mais nova. Você que tem com bastante conhecimento dessas bandas mais novas pra crescer. Sim. Ponto. Eu quero trazer o cara aqui que é road, que ele pode trazer a experiência dele. Eu quero trazer um cara aqui que é dono de uma casa, ele vai falar, cara, não dá pra pagar isso numa banda. Tem que ser assim, o que puder ser feito pra ter essas discussões. Não é pra ter briga. Mas não, assim, com certeza entendeu? não. Pô, briga eu nem perco tempo. Entendeu, cara? Mas é justamente isso. Você entendeu, acho que é importante ter pluralidade de ideias. Exato. Até porque
se sempre falam o que eu concordo, eu não aprendo nada, porque eu já sei daquilo, né? Então, Exato. Então é importante que até que discordem de mim, que eu discorde de outra pessoa também, porque é justamente isso que faz com que eu veja por outras perspectivas. Exatamente, senão você não é o famoso vive cada um na sua bolinha lá e o negócio não vai pra frente. Uhum. E o fato de você também trazer essas bandas novas, porque as bandas novas têm essas novidades, essa coisa de trabalhar a mídia, de trabalhar... Inclusive, isso aí vai afetar na letra do cara, no tipo de som, porque mudanças são... Exato. Mudanças são... Não adianta ficar esperando que o mercado vai ser como era antigamente, não adianta também ficar esperando que o mercado musical vai ser do jeito que a gente quer, não vai ser. O que adianta é estudar, entender como se adaptar, principalmente o pessoal que... Eu tava falando isso com o Batalha. Batalha. As bandas têm que se atualizar, entendeu? Tem que... Tanto que ele veio falar comigo justamente por isso. Ele tá há muito tempo na cena. O cara é muito foda, assim, desde sempre. E ele veio conversar comigo justamente por essa questão, de uma conexão com uma coisa mais atual, que é a parte do digital ali. Sim. E é uma coisa que ele também, inclusive, reclamou pra mim, que as bandas ficam com medo de investir nas redes sociais, ficam com medo de investir em divulgação, em publicidade, etc. Sendo que não adianta, cara. Foi o que eu falei mais cedo. Não adianta você focar somente na música, porque aí você não vai virar. E se você não se atualiza... Porque o mercado é assim que eu falei agora, é o mercado como o mercado é hoje. Amanhã não sei como é que o mercado vai ser. Tem que se atualizar de novo. Eu, inclusive, entendeu? Sim. Isso vale pra todo mundo. Perfeito. Então tem que ter isso aí. Cara, perfeito, cara. Pô, de novo, Padrinho, eu queria... Padrinho, então, pra te achar, por enquanto, Padrinho... @opadrinho.ofc. E se mudar? Se mudar, vai estar aqui na legenda e na descrição também. Mas segue o Padrinho! Segue o Padrinho. Padrinho, brigadão, mano. Foi da hora aí, cara. Pô, vamos desenrolar mais Prazer assuntos todo aí. meu. Com certeza, vamos vir. Vou voltar aqui. Comenta aí, fala, volta Padrinho. É isso aí. Da hora, Beleza, cara. pessoal? Obrigado, viu, mano? Tamo junto. E, bom, vamos ter uns contatos aí, Padrinho. Qualquer coisa, tamo junto. Valeu, Tamo cara. junto. Legal. Parabéns pelo trabalho, cara, porque me chamou muita atenção. Falei, cara, esse cara, mano, ele é... Meu, o cara é muito dinâmico. E tem informação. Isso que é legal. Porque você fala assim, beleza, eu vou vir aqui, você dá um contexto, e tudo rápido, mas dá o contexto. Ó, esse cara aqui, esse tipo de som, é pra esse tipo de público, não sei o quê. Dá uma organizada você é um curador, cara. Sim, da Groover, inclusive, também. Isso daí. Depois vamos falar da próxima da Groover aí também. Sim. Fala aí, cara, como é que te acha lá na Groover? Se quiserem, eu vou te mandar o link que você coloca na descrição. Põe, Se fala quiserem aí. um feedback, eu escrevo ali um feedback ali sobre a sua banda. As bandas que eu mais gosto, eu costumo postar ou nos meus stories, ou dependendo se eu gostar bastante, até na Quinta dos Infernos, que é o meu quadro semanal que eu divulgo 3 bandas brasileiras toda quinta-feira. Toda quinta-feira você Isso, divulga. toda Mas a pessoa que tem uma banda, tem um material, como é que ela faz? Ela manda pra Groover? Isso, manda pra Groover. Ali, acessa meu perfil, vou mandar o link certinho. Vou deixar vai estar na tudo descrição. certinho aí. E ali você já vai lá e me solicita o feedback. Show. Aí eu vou lá, escrevo meu feedback e eu tenho possibilidade de dar oportunidades, né? Tanto de Show. postagem como ou só apenas feedback, entendeu? Tá bom. Aí, as que eu mais gosto, eu costumo postar tanto nos stories É um como impulsionamento que você dá ali, Isso, mais... Pô, legal, cara. Legal esse trabalho também, hein? Pô, eu E também bandas que queiram falar comigo sobre divulgação, só me chama na DM, pode mandar diretamente por lá mesmo, link de YouTube, etc. Chama na DM, talvez eu não responda na hora, porque eu, como um bom curador, eu faço questão de escutar ela primeiro para saber se eu gostei. Aí tem um controle de qualidade, mas pode mandar sem medo, eu vou escutar e aí a gente troca essa ideia depois. E segue o Padrinho. E segue o Padrinho. É isso aí. Valeu, Padrinho. Galera, obrigado aí, então, mais um episódio do Vitrine Rock, hoje com o Padrinho do rock, do metal, um curador aqui, atualizadíssimo, dinâmico e de bom gosto, hein, mano? Da hora as bandas que você avisa lá, muito legal. Valeu. Pô, acho demais, porque eu recebo muita banda muito boa. Assim, Imagino, então cara. É um privilégio da trabalhar Groover com isso, ainda. né? Que legal, cara. Então, pessoal, ficamos aí por hoje com o Vitrine Rock, com o Padrinho aqui e fiquem aguardando aí um próximo programa com muito rock and roll. Valeu! Segue a Vitrine Rock!